Bom dia mais uma vez. Hoje nós queremos dar início a uma nova série. Eu vou pedir licença para a Betina para eu tirar esse aqui, para eu conseguir ver o pessoal que está aqui na frente. Nós vamos começar uma nova série de mensagens sobre Daniel. E no Daniel, capítulo 1, nós vamos ter no próximo mês aí temos reflexões e ver aquilo que Deus tem para nos ensinar a respeito dessa história de Daniel, que traz tantas coisas para nós. Antes de mais nada, antes de nós irmos para o texto bíblico, eu queria fazer uma pergunta para você e eu queria que você fosse muito sincero para responder aí no seu íntimo. Você acha que a maioria das decisões que você toma elas baseado naquilo que você acredita ou naquilo que você de fato sabe, concreto? Como que você acha? Vou perguntar de novo, talvez escrever um pouquinho melhor. Na hora de você tomar a decisão, você acha que a maioria das decisões da sua vida você toma baseado naquilo que você acredita ou naquilo que você sabe de fato, concreto? Talvez algumas pessoas aqui tenham, dependendo da personalidade, uma forma talvez um pouco mais sistemática para tomar decisão, né? Alguns fazem até uma planilha, às vezes no Excel, e põem prós e contras e tal, e vamos tomar uma decisão. Talvez você seja um pouco assim. Mas a grande verdade é que Obrigado, Vitor. A maioria das pessoas, elas tomam decisões baseadas muito mais naquilo que elas acreditam. Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa que você casou com ela porque você tinha todas as informações concretas de que essa pessoa seria a melhor pessoa para você casar, ou porque você acreditava e algo dentro de você estava te mostrando, sim, essa pessoa que é para eu casar. Muito difícil você dizer que você tinha todas as informações racionais para isso, né? Para começar, se você teve um relacionamento cristão, você nem sabia que ela roncava do jeito que ela ronca hoje, né? Então, isso já mostra que você não tinha todas as informações. Ou que ele talvez era tão mal-humorado assim pela manhã, ou quando acontecesse alguma coisa. E algumas coisas a gente descobre depois, né? Então, com certeza, você não tinha todas as informações, né? E sabendo disso, isso é tão verdade que hoje os psicólogos eles já estão descobrindo isso, que as pessoas tomam muito mais decisões e começam a fazer coisas muito mais baseadas naquilo que elas creem, naquilo que elas estão acreditando. E não é à toa que Jesus diz que aquele que crê nele, obras maiores ainda fará. Por quê? E aí eu quero depois levar você a entender essa diferença de fazer aquilo que simplesmente você acha que está na telha, e você pode confundir com crer, e o crer que Jesus fala e o crer que é para nós entendermos. Tá bom? Então aguarda aí, abre aí a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, um texto que nós vamos ler pela essa manhã. Daniel 1 diz assim: desculpa, irmãos, minha voz fanha, estou recuperando aí de um resfriado, né, antialérgico, aí o nariz você fica com essa voz fanha aí, mas Deus vai nos dar a graça. Vamos lá. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, ou seja, e a bagunçou, e a cercou. E se você talvez jogar a definição dessa palavra sitiou, talvez você vai encontrar até sinônimos assim, chiqueirou, né, de chiqueiro. Então, quando nós estamos falando que Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, ele traz uma ideia pesada mesmo, tá? Sitiar, cercou, intimidou, usurpou, né? Ou de certa forma assim fez dela um chiqueiro, né? Nós podemos até colocar dessa forma. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, presta atenção nesse versículo 2, irmãos. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos.
e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados a servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltazar, a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. Até aí. Irmãos, o que nós estamos tendo aqui no início já é uma situação bem triste. Aqui nós temos um problema com o Reino do Norte. Se você não vai se familiarizar com essa expressão, você precisa ler mais a Bíblia e aprender um pouco mais do Antigo Testamento, e eu não tenho todo o tempo na manhã para explicar isso, mas fala a respeito da divisão que era do povo de Israel, o povo de Deus. E vai dizer que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, rei do povo de Deus, o Senhor entregou Joaquim na mão de Nabucodonosor. E ele sitiou, ele aterrorizou a cidade, ele usurpou a cidade, de tal forma que ele trouxe utensílios para dentro do seu templo, até os utensílios que ficavam dentro do templo do povo de Israel, aonde o povo iria para prestar adoração, onde era a marca do povo de Deus. Porque, irmãos, se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que o que Deus estava o tempo todo chamando o povo é que Deus queria uma nação de sacerdotes, uma nação de pessoas que iriam adorá-lo, iam servi-lo, uma nação de pessoas que estivessem o tempo todo com contato com Ele, vivendo e obedecendo os seus mandamentos. Era isso, sempre foi a vontade de Deus. Só que Deus, o versículo 2 vai dizer que o Senhor entregou Joaquim na mão de Nabucodonosor. Algo terrível que acontece, que destrói o povo de Deus e balança as estruturas do povo de Deus, e isso acontece de tal forma que tudo que é roubado, é usurpado, utensílios até do templo, é destruído e o pessoal fica sem terra. E uma das coisas que acontece aqui é que eles se tornam um povo que tinham nação, que tinham nobreza, para se tornar escravo. Porque a partir do momento que uma nação conquista outra, e isso era sempre comum na época de guerras, você vai ver que precisa eliminar o povo para que eles deixem de se tornar um povo. Ou seja, uma das primeiras coisas que acontece é destruir família real, é destruir nobreza. E dar outra língua para eles, e dar outros nomes para eles, e é isso que acontece, porque agora eles não são mais quem eles achavam que eram, agora eles são babilônios. Agora eles vão se tornar alguém que vai servir Nabucodonosor. Isso é triste demais, irmãos. Isso é muito triste. Só que nós não podemos esquecer que o versículo 2 vai dizer que o Senhor entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, não foi o poder bélico que aquele exército tinha, e era muito forte, muito grande, não foi. Não foi a capacidade de guerra e desenvolvimento que eles desenvolveram ao longo da história que fizeram com que eles se tornassem tão fortes que de fato conseguiram pela força derrubar o reinado de Joaquim. O texto, a palavra de Deus é muito clara e diz que o Senhor entregou na mão. Foi o Senhor que entregou.
Irmãos, nós precisamos entender, acima de tudo, que muitas das coisas que acontecem conosco, até as coisas ruins, Deus não deixa de ser soberano. Ou você acha que a pior notícia que pode chegar para você, ou que já chegou, Deus deixou de ser soberano? Você acha? Vou admitir, irmãos, nosso coração humano, a maioria das vezes a gente se sente assim mesmo. A maioria das vezes quando acontece algo com a gente para e fica pensando, Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor não vê como está sendo destruído, como está estragado, como está ruim? Só que nós precisamos lembrar, e o texto diz bem claro que Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Não foi uma força de um exército que derrotou e que tomou, foi o Senhor que entregou. E depois nós vamos ver que isso fazia parte do tratamento de Deus para a história da redenção. Faz parte daquilo que Deus quer fazer com o seu povo. Só que muitas das vezes a gente para e acha que tudo diz respeito a nós. Irmãos, desculpa te dizer, mas a história da humanidade não diz respeito a você. A história da redenção não diz respeito só a você. Diz respeito a você, sim, também, porque Jesus foi para a cruz por você, por amor a você, para te resgatar. Mas ela não para só em você. Ela é muito maior do que nós. Porque Deus, Ele é soberano. Então lembre-se, irmãos, Deus, Ele é soberano. Aquilo de mais terrível que aconteceu, Deus é soberano. E aí outra coisa muito interessante que acontece, que Nabucodonosor toma aqui, e ele fala que é para separar jovens da nobreza. E esses jovens que iriam ser separados, jovens de nobreza, jovens de boa educação, de família, ou seja, precisavam ser pessoas que sabiam se portar no ambiente de mais alta sociedade, que soubesse, que já tivesse uma noção de aprendizado, de comportamento, para que eles pudessem agora aprender dentro do Império Babilônico. E durante 3 anos eles iriam ser ensinados a respeito da cultura, da língua, para que eles pudessem servir à mesa do rei. E outra coisa, eles tinham que ser de boa aparência. Não podia ter nem defeito físico. E eles são colocados ali, esses homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles vão para lá. E aí, esses homens, ninguém perguntou para eles se eles gostariam de ir para lá. Só que eles estavam indo, irmãos, para a potência da sociedade no contexto aqui. Eles estavam indo para o melhor lugar dos nossos olhos humanos e carnais, o lugar mais glamuroso, onde que tinha maior conhecimento, maiores bibliotecas, era para onde eles estavam indo. Saiu uma pesquisa essa semana que Londres foi considerado ainda o melhor lugar para se estudar no mundo. São Paulo, que é do Brasil, que eu acho que é a primeira, fica em 84ª. Rio de Janeiro, 100ª para lá. Ou seja, esses homens estavam indo, talvez, no nosso contexto hoje, para Londres estudar, aprender a língua, aprender o inglês, aprender a língua mundial, estavam indo lá para ter acesso ao maior conteúdo, e não só o maior conteúdo, como a mesa do rei, tudo aquilo que o rei poderia proporcionar, de comida, de iguarias, de aquilo que era mais glamuroso na época, estava ali. Só que ninguém perguntou para eles. Ele falou, escolham 4 homens que tem que ser assim, assim. Como nós conquistamos a terra deles, eles não têm mais direito de dizer o que eles querem ou não querem. Tragam eles e nós vamos ensinar, ponto, acabou. E aqui, se você continuar vendo a história, o rei aqui não tem conversa. É assim que é para fazer, fez errado, corta a cabeça, acabou, era dessa forma que funcionava. Então esses homens, eles estão indo agora para dentro do palácio para usufruir do melhor de luxo que havia na época, e estão ali agora recebendo aquilo de mais maravilhoso que o maior rei da época servia, e eles iam ter acesso à mesma coisa. Só que o texto continua, e eu quero que você dê uma olhada lá no versículo 8. Quando tudo isso acontece, imagina, seu povo foi destruído, agora você até recebe outro nome, de repente você recebe uma ótima notícia,
que você agora vai estar dentro do palácio, recebendo aquilo que tem de melhor, fazer parte da alta corte, acesso direto ao rei. E aí no versículo 8, Daniel diz o seguinte: contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudáveis os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça. Olha aqui, irmãos, o medo que esse cara tem que já serve. Olha, se eles verem que alguma coisa está errada aqui, ele vai pedir minha cabeça. É dessa forma que funcionava, não tinha conversa. Por causa de vocês. Daniel disse, então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhes que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comerem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Irmãos, a gente vai ver o resultado, mas aqui existe um outro princípio muito claro. Daniel decidiu, no versículo 8, não se contaminar com a comida do rei. Daniel estava num auge, seria um livramento de não ter, de o seu povo ser destruído, ele não ser levado como um escravo qualquer, e esses outros homens estão aqui na corte, mas ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão e fala, eu não vou me contaminar, não vou me tornar impuro. Nós vivemos um tempo, irmãos, que nós precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a tomarem decisão por amor a Cristo. Daniel toma uma decisão baseado naquilo que ele tinha e vivia. Ele foi ensinado a respeito do seu Deus, do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E ao ser confrontado com isso, ele fala, eu vou me abster. Com isso aqui eu não vou compactuar, com isso aqui eu preciso tomar uma decisão. Isso não dá. E Daniel decide tomar uma decisão. Só que, irmãos, nós precisamos de homem e mulher que saibam tomar decisão, mas que tomem decisões com sabedoria. Daniel não toma uma decisão e simplesmente fala assim, não vou comer. Voltou. Aí. O rei, problema do rei. Eu não vou comer da comida dele. Acho que esse negócio aí é tudo impuro. Então, se o rei quiser, ele que faça alguma coisa com isso aí, eu estou pronto. Não me misturo com isso. Não, irmãos. Daniel, ele é tomado de sabedoria que vem de Deus. E ele chega e conversa e fala assim, vamos fazer o seguinte, traz para a gente só vegetal e água. E aí o texto vai dizer que Deus dá simpatia ali do servo para que ele pudesse conversar com o cara ali da cozinha e tal, e fala, vamos fazer o seguinte, não vamos entrar em contenda, vamos fazer um acordo. Esse acordo que Daniel está estipulando aqui, irmãos, é baseado em fé. Porque qual era a garantia que os outros jovens comendo do melhor iriam ficar piores do que eles? E qual a garantia que ele comendo vegetal e água, eles iriam estar melhores do que aqueles que estavam desfrutando de tudo? Qual era a garantia? Essa decisão era uma decisão que não existia garantias, mas foi uma decisão que a falta de garantia não fez com que ele tomasse uma decisão sem sabedoria. Porque isso pede um relacionamento com Deus, isso pede uma obediência, isso pede uma postura de honra a Deus acima de todas as coisas.
E Daniel está honrando a Deus, falando: Deus, eu quero continuar, se o Senhor me trouxe para cá, o Senhor é soberano, lembra a primeira coisa que eu falei no começo do texto, o Senhor é soberano, então se o Senhor me trouxe para cá, o Senhor tem o propósito no meio disso, mas eu preciso agir com sabedoria, porque com isso eu não vou poder compactuar. E ele toma uma decisão com fé, e ele faz uma proposta de 10 dias. E aí é interessante que, se nós continuarmos o texto, vai dizer assim, passando, lá no versículo 15, passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, em lugar disso, lhes dava vegetais. Irmãos, quem fez eles ficarem mais bem aparentes do que os outros? Foi de fato o vegetal, que tinha algo totalmente especial? Para quem é vegano, adora esse texto, né, irmãos? Que daí, ó, tá vendo? Isso aí, ó, é só se abster da carne que tá show. Eu não consigo, quem consegue, Deus te abençoe, mas é um texto que o pessoal adora, né? Olha aí, tá vendo? Ó? Come vegetal que você fica melhor que quem come carne. Não vou entrar nesse mérito, mas no final, o que o texto mostra para nós é que não foi isso. Não foi uma decisão simplesmente nutricional que fez com que eles estivessem melhores do que os outros. Foi uma fé baseada naquilo que Deus estava orientando ele para fazer. E eles ficaram bem aparentes e mais fortes. Irmãos, quando você decide honrar Deus e dizer não para aquilo que seja mais aparente e bonito do mundo, Deus te honra. E Deus não só te preserva, como a aparência deles era não só de melhor, como de mais fortes. Porque o alimento principal que eles estavam aqui recebendo não era só o vegetal e água, era a própria presença de Deus, que fazia com que eles se tornassem homens mais fortes e mais sábios. Irmãos, decida caminhar com aquilo que vem de Deus. Há coisas que para o homem, há caminhos que parecem maravilhosos, mas são para a perdição. Havia um caminho aqui maravilhoso, banquete na mesa do rei. Mas para Daniel e esses homens isso representava outras coisas. E ele se absteve. E Deus o honrou de tal forma que ele aparentava estar melhor e mais forte do que os outros. Não foi a comida, foi a presença de Deus. Toda vez que você tomar uma decisão baseado em obediência a Deus, Deus vai te honrar. Não tenha medo, não tenha medo. Se Deus está com você, você vai temer quem? A Babilônia? A falta de comida? Quem é o seu Deus? E Daniel vai viver isso, e nós vamos ver ainda no decorrer do capítulo, mas eu quero continuar porque eu quero deixar mais um princípio muito claro que está aqui. No versículo 17, esses 4 jovens de Deus, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Irmãos, nós temos hoje, às vezes na igreja, um problema que a gente quer criticar tudo aquilo que é acadêmico, que é ciência. E às vezes algumas pessoas ainda falam assim, que aquilo que é fé, que é de Deus, não tem que ter muito esse negócio de Bíblia e teologia, que parece que essas duas coisas não convergem. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, irmãos. E a gente não precisa ter medo de ciência, a gente precisa ter medo de conhecimento, a gente precisa ter medo se o nosso coração e nossa mente estão no lugar certo. Se somente seu coração está no lugar certo, você vai poder saber todo tipo de ciência e sabedoria que você vai permanecer no caminho do Senhor. Só que fica uma pergunta desse nosso temor. Como nós estamos enviando os nossos jovens para as universidades? Porque hoje, o que eles vão se deparar lá é muito mais forte do que o nosso aparente. Eles vão ser confrontados na base do alicerce, na raiz das coisas. E se nós só construímos papelões bem bonitos e aparentes, não fica, irmãos.
A quantidade de jovens que a gente tem, que quando sai da casa dos pais e vai para a cidade, parece que você soltou um cachorro que estava preso da coleira, que sai correndo e se rola no barro e tem contato com tudo, é muito grande. Eu não quero assustar você, mas isso é uma realidade nossa aqui da colônia. É uma realidade. Por quê? Porque a gente não constrói alicerces. Esses jovens tiveram contato com toda a cultura babilônica, uma cultura pagã, de outros deuses, ensinamentos divergentes, língua divergentes, mas Deus deu para eles sabedoria, para que eles pudessem servir essa nação com aquilo que Deus estava dando para eles. Qual é o alicerce que nós estamos vivendo nos nossos jovens? Será que nós preparamos eles para servir a nação? Ou a gente só fica com um discurso de que cuidado com eles lá, eles vão te deturpar, eles vão te derrubar. Irmãos, a gente precisa de gente influente lá para transformar. Só que a gente fica com medo, porque é ciência, é conhecimento, é melhor não estudar não, né? Não, irmãos. A gente precisa enviar, sim, gente de coragem, que vai entrar no meio da Babilônia lá e vai transformar. O texto vai dizer que Daniel fica até depois que esse rei cai. De tal forma, lá no último versículo, Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro, no versículo 21. Outro rei mudou e Daniel continuou. Por quê? Porque era homem de Deus servindo com sabedoria. A gente precisa ter medo disso. A gente precisa fortalecer o nosso alicerce e saber aquilo que nós temos que servir e qual é o nosso chamado e propósito no meio dessa geração corrompida e depravada. Nossa obrigação. Precisamos lembrar disso. E aí o texto vai continuar, no 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos e exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Eles foram se encontrados 10 vezes mais sábios do que toda a referência de sabedoria que o rei tinha para ele naquela época. Toda a referência de conselheiros de sabedoria, aqueles 4 jovens foram encontrados 10 vezes maiores. Por quê, irmãos? Porque eles eram bonitinhos de Jesus? Não. Porque eles entenderam a sua vocação dentro da Babilônia. E eu quero chamar a sua atenção para uma repetição que tem muito claro no texto. O que você usa me dizer que se repete algumas vezes nesse capítulo aí? Sabe o que se repete? O nome deles. E sabe o que acontece com eles? Eles têm os nomes trocados, mas os nomes verdadeiros deles se repetem durante o capítulo, pelo menos 3 vezes. Dizendo claramente que, dependente do nome e de quem a Babilônia tentou fazê-los serem, eles permaneceram sendo quem Deus disse que eles seriam. Os nomes deles representavam Deus, o Deus de Israel. Os nomes que deram para eles representavam paganismo, representavam outras culturas. E durante o início, o autor deixa bem claro que eles permaneceram sendo quem Deus chamou eles para ser. Eles não se corromperam. Eles não tiveram a sua identidade rompida por causa de tudo aquilo que estava ao seu redor, porque eles serviam o Deus de Israel. Irmãos, Deus tem um propósito muito grande para a minha e para a sua vida. O fato de você estar aqui nessa manhã representa esse cuidado de Deus com a sua vida. O fato de você estar aqui representa que Deus cuidou e cuida de você e da sua família. O fato de nós estarmos tendo o privilégio de apresentarmos 4 crianças nessa manhã é cuidado de Deus com a mim e com a sua vida. É graça de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Só que muitos de nós, às vezes, estamos vivendo uma vida
onde nós estamos tendo a nossa identidade deturpada. A nossa autoimagem está destruída. A gente está começando a trazer elementos para dentro de nós que não é aquilo que Deus nos chamou para ser. Toma cuidado se você não tem se moldado a ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Deus chamou você para ser filho. E Ele diz, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. É dessa forma que Deus quer enxergar eu e você nessa manhã, dizendo para você, você é meu filho amado. Você não é essa mentira que o diabo está tentando fazer com você. Você não é esse perdedor que o mundo está dizendo que você é, que os problemas estão dizendo que você é. Não importa a Babilônia, não importa o que venha, você continua sendo meu filho amado. Não tenha medo, irmãos. Deus continua sendo com você. Mas o tema principal que o pastor Vili passou em cima desse capítulo é decisão. Você precisa tomar uma decisão essa manhã. Se você quer continuar sendo o filho de Deus, independente daquilo que te cerca, ou se você vai se corromper com tudo aquilo que te cerca. Eu poderia listar tantas coisas que nos cercam hoje, mas talvez o que tem te cercado nessa manhã é diferente do que tem me cercado. E você sabe, o que tem te cercado feito você esquecer que você é filho de Deus. Eu quero orar por você, para que você tome essa decisão de permanecer íntegro diante de Deus, sendo quem Deus chamou você para ser, e glorificando Ele, independente se você vai estar no palácio, ou se você vai estar lá no campo, sozinho, sem ninguém te vendo, que você continue sendo quem Deus chamou você para ser. Amém? Convido você para nós orarmos, e em seguida nós já vamos para a ceia do Senhor. Enquanto nós oramos, eu quero que você de fato pense naquilo que tem te cercado nessa manhã, naquilo que tem cercado a sua família, naquilo que tem te confrontado, e que você possa colocar tudo isso diante da cruz. A ceia do que nós vamos tomar aqui, meus irmãos, você é convidado para participar. Representa a decisão do Cristo, do Filho de Deus, que veio na cruz por nós, para que a gente possa lembrar que sempre existe a esperança. Mesmo que a gente às vezes tenha caído pelo encanto da Babilônia, o sacrifício e o sangue dele representado aqui é uma nova chance, uma nova oportunidade. Então venha, você é convidado. Não se abstenha da ceia do Senhor por nada humano que a Babilônia já colocou. Venha, toma a decisão. Eu faço parte do corpo de Cristo aqui representado. Eu faço parte desse sacrifício que Jesus fez por mim. Mas participar da ceia do Senhor também vai ser a sua decisão. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama. O Senhor tem para nós, Deus, e o Senhor tem para o teu povo algo muito maior. E Deus, mesmo quando nós não conseguimos ver, mesmo quando nós somos cegados, Deus, por o império, por tudo aquilo, Deus, que esse mundo tenta ofuscar e nos cercar, Senhor, que a gente possa lembrar do compromisso que nós temos com o Senhor. Que o Senhor é um Deus que cuida da nossa história. Senhor Jesus, se tem pessoas aqui, Deus, que estão tendo a sua imagem deturpada, que tem tido, Senhor, o seu caráter confrontado, que tem tido, Senhor, a sua esperança roubada, que o Senhor, no santo nome de Jesus, mostre que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e que o Senhor vai continuar fazendo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar e vai terminar, Senhor. Então, vai de encontro, Senhor, aos nossos corações, recebe a nossa oração nessa manhã, é o que nós te pedimos no santo nome de Jesus.